ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel. E eu, Danilo Corsi. E no episódio de hoje vamos contar a história de um famoso assassino brasileiro, que foi morto este mês. Pedrinho Matador foi assassinado agora dia 5 de março de 2023 e, como já estava na pauta o caso dele, eu resolvi aproveitar esse fato novo para trazê-lo para frente, contando aqui a sua vida e também seu recente assassinato. Episódio diferentão, né? Acho que nunca reagimos tão rapidamente a um evento. Bem, então com vocês hoje a história do matador e youtuber Pedrinho. Ah, vale aquele aviso que vamos ter descrições de violência aqui, pois Pedrinho Matador, né? Mas antes de contar essa história para vocês, vamos dar uma passadinha no departamento de nossos patrocinadores. O primeiro é o SiteGuy.dev. Se você quiser fazer um site novo, aplicativo, um e-commerce maneiro, fale com o SiteGuy. Eles vão atender você com toda a atenção, e em especial se falar que veio indicado pelo nosso podcast. Entre em SiteGuy.dev e faça o seu orçamento. E agora, Danilo, o que o Drinco nos mandou para hoje? O vinho de hoje é o Secreto Eterno Camener, um vinho da vinha São Pedro, no Chile. Feito com 85% com uvas Camener e 15% com Mission. Ele combina bem com coisas simples, como filé com fritas e carne de panela. É descomplicado e está por apenas R$31 lá no drinco.com.br. Uma pechincha. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Pelo menos 100 assassinatos são atribuídos a ele. Como funciona a mente do maior serial killer do Brasil? Quem é de fato Pedrinho Matador? As respostas a partir de agora. Do começo. Pedro Rodrigues Filho nasceu no dia 29 de outubro de 1954 em Minas Gerais, mais especificamente em Santa Rita do Sapucaí. Você conhece Santa Rita, Danilo? Não. Eu já ouvi falar bem, ouvi falar que é uma cidade bonita. Bem, reza a lenda que ele já nasceu com a cabeça quebrada, pois seu pai, muito violento, havia chutado a barriga de sua mãe antes de ele nascer. Ele afirmava que tinha nascido com problemas no crânio, que acabou virando um tipo de afundamento que ele teve durante toda a vida. Mas isso é fato ou é só lenda urbana? Dizem que é fato. Eu não posso dizer nada que é fato ou lenda urbana na história do Pedrinho. É difícil, entendeu? Mas ele não, nessas passagens em cadeia, assim, nunca teve um exame de corpo de delito nele? Não sei se falaram. Ele tinha um afundamento na cabeça, mas ele falou que tinha sido causado pelo pai que tinha chutado. Então o afundamento existia, é isso que eu tô perguntando. Existia, mas o fato E também havia testemunhas de que o pai batia muito na mãe dele. Bem, a família era pobre e Pedrinho sempre usou violência como defesa também. Ele contava que quando ainda era criança matou algumas pessoas, que tinha raiva nele. E aqui eu vou dar um aviso. Ele falou muito durante a vida. Então não dá pra saber o quanto é verdade ou não, porque ele falou muito. Mas sim, ele foi também um assassino bem prolífico, que foi condenado por 10 homicídios, 10 vezes por homicídio, sendo que 4 delas, mais de uma pessoa morreu, né? Então assim, mas ele também era um bom goela. Então vamos às histórias. Teoricamente, ainda em Santa Rita, cometeu seu primeiro crime. Ele tinha 14 anos e levou um soco de um primo distante de quem tinha pegado o cavalo sem pedir. Depois ainda reclamou e o primo lhe desferiu um tapa na cara. Foi o suficiente. E nisso ele decidiu matar o primo e jogar o corpo na máquina de moer cana. Uma reação, eu diria, bastante exagerada para uma briga entre primos. Não, o cara perdeu o controle. Total. Mas segundo ele, só passou o braço na máquina, né? Então ele picou o primo no facão. Ao descobrirem, foi preso. Mas não ficou, segundo consta, nem 12 horas preso, pois era uma criança, 14 anos. Ainda afirmou que o único castigo foi ter de lavar a máquina de moer cana, que era do avô. Parece bem fantasioso, mas dá pra acreditar. Então, parece que ele cresceu num universo de bastante violência, assim, sabe? Aparentemente, né? Então, e é isso. A violência se tornou natural na vida dele. Que, como deu a entender, foi justamente pautada, né, pela violência desde que nasceu. O segundo caso conhecido de Pedrinho, depois que o pai, que mais uma vez eu afirmo era uma pessoa muito violenta, ter sido demitido da prefeitura, o Pedrinho, matou um funcionário da prefeitura a quem chamava de vice-prefeito. Segundo narra, o pai tinha sido acusado de roubo da escola, por ser o vigia noturno. Pedrinho afirma que foi uma injustiça, pois o pai já trabalhava havia 12 anos na escola e nunca tinha roubado nada. Com essa sensação de injustiça queimando, ele pegou uma espingarda e um facão e foi para a serra, também conhecido como foi para o mato.
Aí ele ficou lá, né, escondido no mato, matou então o tal funcionário e se escondeu em uma barraca. Na narrativa de Pedrinho, na hora que ele foi matar o tal do vice-prefeito, o filho do homem ainda revidou atirando, mas só conseguiu acertar o próprio carro. Pedrinho voltou a se esconder no mato. Aí, para completar sua vingança, ele matou o vigia diurno. O pai era o vigia noturno da escola. A pessoa que realmente estava roubando o dinheiro, segundo ele. Nesse caso, ele deu 2 tiros e queimou o corpo. Como a situação ficou insustentável na cidade, o pai não gostava nada da vida de crimes de Pedrinho, ele fugiu de Santa Rita para Mogi das Cruzes, onde morava parte da família. Então ele ainda era uma criança, ainda nessa época, 14 anos, 15. E Mogi, não é que ele foi estudar e passou na faculdade, né? Nada disso. Ele logo se juntou com a nata da criminalidade de Mogi das Cruzes. Você conhece Mogi das Cruzes? Conheço. Conhece bem? Bem não, mas já fui lá ver alguns jogos. Ah, tá. Você não conhece a nata da criminalidade de Mogi das Cruzes? Não tive esse prazer. Entendi. Ele começou um relacionamento com a viúva de um traficante e começou a matar os desafetos da moça e entrou meio pro tráfico de drogas. Acabando esse relacionamento, ele arranjou uma namorada chamada Aparecida, de quem ele disse que gostava demais. Aí o chefe de uma gangue rival de traficantes foi até lá e matou a namorada de Pedrinho. Ele, inconformado, conforme contou em entrevistas, invadiu o casamento do irmão do traficante e executou uma chacina, matando todo mundo. Nessa época, ele foi preso. Tinha 19 anos. Mas aqui cabe dizer que talvez os maiores prazeres de Pedrinho, de contar essas histórias, foram esses crimes. O da vingança do pai e o da vingança da namorada. Esses 2 crimes eram o que ele mais gostava de contar. Mais pessoais também, né? Muito mais pessoais. E com isso você entende um pouco da psique do Pedrinho, né? Ele se via como um cara corajoso, destemido, inteligente, que não levava desaforo para casa e fazia justiça com as próprias mãos. Ele se orgulhava de não matar mulher nem criança. No fundo, Pedrinho passou a vida inteira entre a miséria e a prisão. Ele nunca teve uma profissão, nunca teve nada. Então a vida do crime é como ele se organizava no mundo, sabe? Era um lugar onde ele pertencia. E quando eu falei que ele passou a vida inteira praticamente na prisão, é verdade. Ele foi preso que talvez tenha passado mais tempo em cana no Brasil. Primeiro ele passou 34 anos direto, de 1973 a 2007, dos quais 15 anos foram praticamente em uma solitária. E depois mais quase 7 anos nos anos 2000, entre 2011 e 2018, quando foi liberado de vez. Ele mesmo dizia que havia passado quase 42 anos atrás das grades. Que é uma trivia. Quando ele estava preso, assim, teve a formação do PCC lá, assim, ele era praticamente jurado de morte do PCC, que ele bancou, ele não tinha medo do PCC e, de fato, ele sobreviveu. Não, ele era um cara completamente destemido nesse sentido. Ele fazia parte de um outro grupo, anterior ao PCC, que muitas pessoas dizem que não existe, que chama Serpentes Negras. Exatamente. Então, mas essa é uma dúvida se existe mesmo esse grupo ou não, assim. Eu acho que a gente podia até fazer um episódio, de repente, sobre esses serpentes negras, porque é um meio mistério, assim. Bem, a princípio ele foi condenado em 20 processos, 10 por assassinato e outros por furto, motim, cárcere privado e outras violências. Em 4 dos processos, como eu disse, ele matou mais de uma pessoa. Ao todo, suas penas somaram 128 anos. A segunda prisão, que depois que ele foi libertado pela primeira vez, depois dos 34 anos, foi muito por conta dos motins que ele participou durante os anos de cadeia. Ele disse que foi preso porque era conhecido, meio que para parecer que estava fazendo a coisa direito. Isso é verdade, assim. O Pedrinho Matador, ele virou meio que uma lenda no sistema prisional de São Paulo, assim. Ele é uma lenda. Ele era bem famoso, né, no mundo ali carcerário. Sim. Aliás, ele fala que matou muito mais do que essas 20 pessoas, no máximo, que aparecem em suas condenações. Segundo ele tinha matado quase 50 pessoas antes de ser preso. E aí nas entrevistas ele fala que teve época que ele matava uma pessoa por dia, sabe? E mais 50 pessoas na prisão, totalizando mais de 100 pessoas. Na prisão, aliás, nas diferentes prisões em que ele passou boa parte da sua vida, realmente ele era temido. Circulavam histórias de que ele matava os folgados, os malandrões, chegando a matar 6 pessoas de uma única cela sozinho. Isso é uma outra coisa que os presos falam, que todo mundo tinha medo, porque ele era meio que sobre-humano, assim, nessa coisa de matar, sabe? Tipo, muito forte, muito pronto pra isso, assim. Outra situação em que quase sempre atacava era durante as transferências. Segundo ele, matou pessoas enforcadas, com caneta, com faca, de 1000 maneiras dentro de camburões. Ou no bonde, como ele chamava essas transferências entre prisões. Também, segundo Pedrinho, a maioria de seus crimes dentro da prisão foram assumidos por outros presos, os laranjas, que acabavam assumindo delitos em troca de proteção ou só para não se ferrarem na mão dessas pessoas mesmo. Nunca saberemos. Então é difícil saber, é difícil. Mas um dos crimes mais polêmicos de Pedrinho, que ajudaram realmente a formar sua fama, foi o caso da morte do próprio pai. Segundo consta, o pai era bêbado, extremamente violento com a mulher e com os 13 filhos dos dois.
Mas o pai acabou ficando cada vez mais violento e matou a mãe de Pedrinho, indo preso por isso. Uma beleza nessa família também, né? Só bem estruturada. Não, super bem. Aí ele decidiu se vingar do seu pai e, segundo consta, conseguiu uma transferência meio fake para Mogi por conta de um processo. Que assim, ele também tinha seus caminhos no sistema prisional, né? Imagina com tanto tempo assim. E ele acabou dando 22 facadas em seu pai. A mãe morreu com 21 facadas e ele afirmava que deu uma a mais para vingar a mãe. Aí, segundo ele acabou abrindo o peito do pai e mastigando seu coração. Ele tinha prometido que comeria o coração do pai pelo que ele tinha feito com a mãe. Segundo ele, não comeu, só deu uma mastigadinha. Porém, nunca foi acusado formalmente dessa morte. Isso fica também no quesito lenda urbana, né? Assim, ou tem algum laudo de necrópsia do pai com o coração. Não, tudo bem, mas... Não, mas ninguém falou nada sobre mordido de coração. Mastigado de coração, não. Mas, sei lá, você acredita? Eu acredito que ele tenha matado o pai, não tenho certeza se ele comeu o coração. Só deu uma mastigadinha, ele não comeu. Talvez, nem isso, eu não tenho certeza. Eu diria que é muito mais pra ajudar a montar o caráter dele de matador, assim, pra ajudar nessa lenda dele, que o beneficiava dentro do sistema também. Mas nas histórias de violência extrema, ele também afirma ter arrancado os olhos de um detento com uma caneta, de ter arrancado as orelhas pelo menos a língua de uma pessoa adentada, jogando fora. Em outros depoimentos, ele falou que engoliu esses pedaços do corpo, ganhando uma fama tardia que não pegou muito de Pedrinho canibal. Então ele falou que, também... ele falou pro cara que ia furar os olhos dele, aí arrancou o olho com caneta. Ele falou pro cara que o cara não podia falar mais, então ele arrancou a língua do cara com uma dentada. Aí em umas declarações ele fala que engoliu o pedaço, na outra ele fala que só cuspiu fora. Então é muita história, entendeu? Não dá pra saber exatamente tudo o que aconteceu, assim. Era um bom marqueteiro. Era um bom marqueteiro, mas também pode ser que seja tudo verdade. Pode ser. O Pedrinho, no final do seu primeiro período, foi transferido para a casa de custódia de Taubaté e viveu 15 anos lá em isolamento. Assim, seu último assassinato aconteceu em 1986, né? Pelo menos o reconhecido. Dizia que ele tinha parte com o diabo, mas acabou desistindo porque o diabo tirou tudo dele. Na prisão, ele fez um curso bíblico e depois que saiu, mandou cobrir suas tatuagens mais polêmicas, como as que tinha de ponto de umbanda e a que estava escrito Mato por Prazer. O cara tem uma tatuagem escrito Mato por Prazer. Então, vale também ressaltar que Pedrinho ficou ainda mais conhecido por conta da sequência de entrevistas que ele deu durante os anos 90. Ele deu entrevista para Folha, para Fantástico, para Record. E em cada lugar ele dizia coisas diferentes. Numa disse que sempre furava o olho, para não lembrarem dele. Depois que falou que só fazia isso uma vez. Dizia que mastigava as vítimas, depois dizia que não era bem assim. Mas assim, ele era um matador. Não acho que fosse um serial killer, como dizem, né? Porque ele não era um serial killer. Não, ele não tem um perfil de serial killer. Ele não matava com um método próprio, não tinha um tipo específico de pessoa. Ele era mais um tipo de justiceiro mesmo, um valentão, né? Por exemplo, a última morte dele, em 1986, foi a de Miqueias Pereira Santos, que dividia a cela com o Pedrinho. A princípio, o Pedrinho disse que esfaqueou o homem no coração porque ele roncava alto. Depois, na verdade, segundo ele também, o cara ficou manjando o ato sexual dele durante uma visita íntima do Pedrinho. E ele ficou revoltado com isso e matou o cara. Então assim, né, tá vendo? Roncava. Matei porque roncava. Ele também é um goela, né? Então, ele fala bastante, assim, não dá pra saber exatamente tudo que é verdade. Podia ser só um ato covarde, no final das contas. Mas ele matava bastante gente, no final das contas. Depois que saiu da prisão pela primeira vez, foi pra Camboriú, onde se tornou caseiro de um sítio. Aí foi encontrado lá e preso novamente por conta dos processos dos motins que havia participado durante o tempo encarcerado. Preso em Santa Catarina, ele pediu para voltar para São Paulo quanto antes, pois não conhecia ninguém no sistema prisional de Santa Catarina. E aí ele ficou preso em São Paulo, né, por mais esse tempo, e aí foi solto de novo em 2018. Nos últimos anos de vida, ele criou um canal no YouTube com um amigo que afirmava ser Pedrinho ex-matador. Porém, no dia 5 de março, né, agora, foi assassinado em Mogi das Cruzes, onde morava com parentes. Isso aconteceu às 8 horas da manhã de um domingo. Segundo testemunhas, ele estava na calçada, sentado em uma cadeira, quando um carro preto parou. 2 pessoas saíram do carro e falaram para a mulher que estava perto dele entrar na casa e levar a criança de colo com eles. Em outro relato, diz que ele estava com a criança no colo, quando deram os tiros. Deram 2 tiros no Pedrinho e um dos caras enfiou uma faca no pescoço do ex-detento. O carro preto foi abandonado e os assassinos, teoricamente, passaram para um carro branco, segundo testemunhas. E é isso que se sabe sobre o assunto. A polícia investiga uma quase óbvia vingança. Tá na cara, né? Porque afinal de contas... Mas não acho que a polícia também esteja se esforçando muito. Não sei. Teve uma certa repercussão, né? Sim, mas... por conta dele, mas
2 semanas, 3 semanas depois, já ninguém fala mais nada. Pedrinho estava com 68 anos, sendo que passou mais de 40 anos encarcerado. E aí, o que você achou da história do Pedrinho Matador, Danilo? Eu conheci um pouco por cima algumas coisas dele, principalmente tive contato maior quando eu tava pesquisando essa história do PCC. Mas o cara é um matador mesmo, assim, poderia ser um hitman se ele fosse mais organizado, né? Ele era muito competente em matar, isso é fato, ele matava mesmo as pessoas. E ele não tinha nenhum remorso mesmo, assim, ele era uma pessoa mais brutalizada nesse sentido, né, em termos dos assassinatos e tal. A questão pra mim, assim, que é essa falta de refinamento dele, né, não é nem questão assim, tipo, morder o coração e tal, isso daí é uma outra coisa. Mas, assim, aparentemente ele não fazia a menor questão de esconder, né, o que fazia, né? Nenhuma. Eu acho que, assim, na verdade, toda a formação de personalidade do Pedrinho veio disso, na verdade, sabe? Ele não era ninguém. E ele virou o Pedrinho Matador. Então, assim, era uma coisa que ele foi forjado na violência, né? E ele assumiu a violência como dele. E viveu a vida inteira na violência, assim. Eu não sei nem se... Claro que ele era culpado, mas assim, eu não sei nem se ele podia ter ido pra outro lugar, entendeu? Tipo, muito diferente de onde ele foi parar, assim. Pelo histórico dele, seria muito difícil ele conseguir romper esse ciclo, né? E tem essa coisa da pancada na cabeça também, né? Que dizem que muitos serial killers e assassinos têm essa coisa de ter sofrido uma pancada pesada na cabeça, né? Teve até um médico que falou que talvez ele fosse um encefalopata, na verdade. Pode ser. Um criminoso mais violento porque, tipo, sabe, quando bate na cabeça e perde, assim, umas dos filtros, né? De empatia ali, né, um pouco. Então tem gente que acha que o Pedrinho era esse encefalopata. Você acha que ele virou um ex-matador mesmo? Eu acho que sim, já tava velho, acho que ele já não aguentava o tranco. E você vai assinar o canal do YouTube do Pedrinho? Não, tô de boa. Tem 2 canais, tem um que chama até Ex-Matador de Jesus. Aí eu acho... Nossa, ó, Jesus revoltado, mandando matar, hein? Eu acho incrível. Não, ex-matador. Então, mas ele é o ex-matador de Jesus, né? Então agora ele não trabalha mais pra Jesus. Ex-matador e agora é de Jesus. Essa que é a história. Agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Sim. Segundo testemunhas, hoje pela manhã, Pedrinho estava parado em frente de casa quando foi baleado diversas vezes por homens que estavam dentro de um carro. Pedrinho chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Recadinhos. Danilo, se a pessoa quiser falar pra gente que é um matador, como faz? Não faz. Como não faz? Não, eu não posso ser cúmplice. Mas você pode dizer pra polícia que a pessoa é um matador. Não sou X9, não. Então tá. Então, se quiser falar que é matador, não fala. Não fala com a gente. Não fala. Mas se quiser falar pra gente contar uma história do Pedrinho Matador, por exemplo. Aí pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br. Pode visitar nossas redes sociais, a gente tem Instagram, Facebook, Twitter. Pode deixar um recado também no nosso canal do YouTube, ou ir até o nosso site, muitopior.com.br, deixar um recado lá no episódio, ou gravar um áudio pra gente. Hablem muito, falem com a gente. Bem, nos recadinhos dessa semana temos poucos recados. Olha só. A Elenara Stein falou no episódio da plataforma. Lembro disso. Foi muito debatido na primeira campanha do Lula. Acho que até um dos motivos da promessa da construção das plataformas no Brasil. Muito triste. Lambança, né? Lambança? Lambança que fizeram. E a Aide e o Ricardo Cravo, aproveitando uma efeméride que foi o aniversário da Carolina de Jesus, pediram um episódio sobre a Carolina de Jesus essa semana. Tá na pauta. Tá na pauta e eu vou até adiantar, porque tá muita gente pedindo a Carolina de Jesus. E aí também temos o Giancarlo, escreveu Giancarlo. E parece que ele tem um crush na Shakira, gente. Olha só. Agora sabemos Geleia da Shakira. Giancarlo tem um crush na Shakira. Também tivemos interações das seguintes pessoas. Elton Nascimento 7, Kelfinha, Ricardo Cravo 50, Osiman Dias Shelley, Will, Fabiano G. Silva, Labogarina, Bigode Neto, a Dani Benetti, Cassala, Camila França, a Morgane Velas Quessoria falou: Bah, muito bom ouvir vocês. Da onde será que ela viria com esse bar? Bah, tri legal. Eu acho que talvez ela seja carioca. E esses foram os recadinhos da semana, foram poucos. Olha só, escrevam pra gente. Divulguem a gente também, é muito importante, tá? Sim. Aliás, eu queria agradecer a ID. Coqueche, ela fez um story divulgando a gente essa semana. Achei bem bonitinho. Divulguem. Precisamos de mais ouvintes. E eu lembrei que a Dani Benetti também falou que ela tava ouvindo o caso da Ana Lídia e ela se tocou que ela já conhecia essa história, mas como que era absurda. Ela falou isso pra gente.
pra mim ontem. E realmente, né? Tipo, que história. E esses foram os recados da semana. Você tem mais algum recado? Tenho não. Então, vida que segue. Um beijo, boa semana. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.